Sofia Dourado sempre acreditou que a vida tinha um ritmo próprio, uma música silenciosa que guiava as pessoas mesmo quando elas não percebiam. Mas depois do incêndio que devastou parte da casa e levou com ele o marido, Caio, a única música que restou foi o som constante e vazio dos relógios, marcando horas que pareciam não passar. A Casa dos Dourado, antes palco de risadas, festas pequenas e noites de filme, agora era uma estrutura silenciosa, com paredes chamuscadas no fundo do terreno e uma tristeza que parecia ter se infiltrado em cada tijolo. Sofia tentava manter uma rotina para os filhos, Helena, de 9 anos, e Tomás, de 14, mas nada funcionava. Tomás, antes apaixonado por astronomia, passava horas encarando o teto, como se procurasse no branco da tinta alguma explicação cósmica que fizesse sentido. Não tocava mais no telescópio que Caio havia dado a ele no último aniversário, nem participava das atividades da escola. Seus professores ligavam constantemente, preocupados com a apatia e o silêncio quase absoluto do garoto. Helena, por outro lado, desenvolveu um medo arrebatador do fogo. Não podia ver uma vela, um fósforo, nem mesmo o vapor saindo de uma panela sem começar a chorar. A menina, que antes inventava peças de teatro e fazia apresentações improvisadas na sala, agora não conseguia dormir sozinha. Insistia para ficar no quarto da mãe, agarrada ao braço dela como se fosse a única âncora que a mantinha segura no mundo. Sofia tentava, mas estava quebrada demais. A alma parecia um vaso rachado segurando água demais. Os médicos recomendaram ajuda, psicólogos, especialistas. Ela contratou enfermeiras para auxiliar Helena, tutores para Tomás, terapeutas ocupacionais, professores particulares, mas tudo falhou. As crianças rejeitavam qualquer pessoa que tentasse ocupar o espaço emocional deixado por Caio. Até que um dia, por insistência de uma amiga, Sofia contratou alguém para ajudar a reorganizar a parte da casa que não havia sido destruída. Não era uma psicóloga, nem uma especialista infantil, era uma arquivista e restauradora chamada Mirella Vidal, uma mulher de cabelos grisalhos ondulados, olhar firme e expressão suave, que carregava uma calma impressionante no gesto e na voz. Ela não veio para tratar as crianças, mas para organizar lembranças, documentos, objetos que haviam sido salvos do incêndio. Era um trabalho técnico, impessoal, teoricamente. No primeiro dia, Mirella não disse muito. Caminhou pela casa com passos lentos, observando os detalhes, os cantos escuros, os objetos esquecidos, as marcas nas paredes. Tocou com delicadeza uma estante parcialmente queimada, avaliando o que poderia ser restaurado. Helena observava tudo de longe, como um animalzinho assustado. Tomás não saiu do quarto. Na terceira tarde de trabalho, enquanto catalogava caixas na garagem, Mirella encontrou algo inesperado, uma câmera antiga, parcialmente chamuscada, mas ainda funcional. Dentro havia cartões de memória com vídeos gravados por Caio ao longo dos anos, momentos comuns, como o café da manhã de um domingo, o primeiro dia de aula de Helena, Tomás montando o telescópio pela primeira vez, Sofia rindo enquanto lavava a louça e Caio brincava com espuma. Mirella entendeu, sem que ninguém precisasse explicar, que aquilo era mais do que registros, eram pedaços vivos de um passado feliz. Ela não mostrou de imediato. Sabia que imagens assim podiam curar ou ferir, dependendo do momento. Naquela noite, Helena teve um ataque de pânico ao ver a chama mínima de uma panela na cozinha. Sofia a segurava tremendo, tentando repetir que estava tudo bem, mas Helena só chorava mais, repetindo que tinha medo de que tudo queimasse de novo. Mirella se aproximou devagar, pedindo permissão com o olhar. Sentou-se ao lado das duas no chão da cozinha e disse, com toda a serenidade que carregava, que às vezes o medo deixava a gente pequena por dentro, mas que a memória tinha o poder de nos lembrar de quem fomos antes da dor. Então, pela primeira vez, pediu para falar com Tomás. Foi até o quarto e bateu. Ele abriu a porta apenas uma fresta, irritado, mas algo no olhar dela fez com que não a expulsasse. Mirella segurava a câmera antiga nas mãos. Explicou calmamente que havia encontrado aqueles cartões e perguntou se ele queria ver sozinho, no tempo dele. Tomás hesitou, mas pegou a câmera, como se recebesse um pedaço do próprio pai. Quando ele apertou o play, ouviu a voz de Caio dizendo: "Meu cientista favorito está montando o futuro." O menino engoliu seco e deixou que lágrimas silenciosas escorressem. Helena, curiosa, aproximou-se e se sentou no chão ao lado dele. Sofia os observava da porta, sem respirar. Aquele foi o primeiro momento em meses em que os dois irmãos ficaram juntos sem medo ou dor explícita, apenas saudade, do tipo que aquece. A partir daquele dia, a presença de Mirella começou a transformar a casa. Não de forma brusca ou invasiva, mas com pequenas atitudes. Ela criava espaços seguros, um canto de desenho para Helena, onde a garota podia usar tintas e lápis sem sentir perigo, uma mesa de observação no quintal para Tomás, onde deixava livros sobre estrelas, meteoros e constelações. Nunca insistia.
Apenas deixava lá, como sementes. E elas começaram a germinar. Tomás voltou a tocar no telescópio, primeiro de maneira tímida, depois com mais confiança. Helena começou a participar das pequenas oficinas do silêncio que Mirella fazia com papéis coloridos, onde tudo era tão calmo que até respirar parecia mais fácil. Sofia observava tudo com um misto de alívio e culpa. Sentia que uma estranha fazia pela sua família o que ela não conseguia. Mas Mirella, percebendo isso, aproximou-se um dia e disse que reconstruir uma casa não era só levantar paredes, era permitir que outras mãos ajudassem quando as nossas estivessem cansadas demais. Em uma tarde chuvosa, Mirella organizou algo que chamou de Cine Memória. Montou um pequeno projetor na sala e, com a permissão de Sofia e dos filhos, exibiu os vídeos de Caio. Não como um memorial triste, mas como celebração de tudo que ele deixou vivo. Eles riram, choraram, comentaram. Helena perguntou se o pai ficaria orgulhoso dela. Tomás disse que achava que nunca mais conseguiria olhar para as estrelas sem doer. Mirella respondeu que às vezes dói mesmo, mas que a dor não apaga a luz, só ensina a enxergar diferente. Com o tempo, a relação cresceu. Tomás pediu ajuda para restaurar o telescópio danificado no incêndio. Helena, certa noite, conseguiu dormir em seu próprio quarto, com uma pequena luz azul projetada por um aparelho que Mirella lhe deu, que imitava o céu noturno em movimento. A menina disse que, se o teto tivesse estrelas, o fogo nunca poderia alcançá-la lá. Sofia começou a reconstruir não apenas a casa física, mas a emocional. Havia dias ruins, claro, mas agora existiam dias possíveis. Um avanço enorme. Certo dia, Mirella contou algo que nunca havia dito, anos antes: perderá a casa inteira em uma explosão causada por um vazamento de gás. Perderá também o marido e um sobrinho que criava como filho. Explicou que não falava disso porque a dor dela não era régua para medir a dor dos outros, mas porque entendia profundamente o terror que uma casa em chamas deixava para trás. Aquilo criou um vínculo invisível entre ela e a família. Mirella não substituiu Caio, nem tentou. Mas ofereceu um tipo de presença que ninguém mais conseguia, a de alguém que reconhece os escombros, mas enxerga o que pode brotar neles. O ponto de virada definitivo veio meses depois, no aniversário de Caio. A data era um fantasma, algo que Sofia temia. Mas Mirella sugeriu uma ideia: fazerem uma Noite das Constelações, em homenagem ao amor que Caio tinha pelo céu e à paixão de Tomás pela astronomia. Montaram lanternas no quintal, estenderam mantas no gramado e, enquanto a noite caía, Tomás posicionou o telescópio restaurado. Helena segurava uma lanterna em forma de estrela. Sofia, emocionada, sentou-se no chão com os filhos e esperou. Tomás ajustou a lente e chamou as duas para ver um aglomerado estelar que Caio sempre dizia que parecia um punhado de promessas brilhando no infinito. Helena disse que parecia fogo, mas do tipo que não machuca. Sofia chorou, mas dessa vez sem desespero. E Mirella, um pouco afastada, observava com um sorriso sereno. Naquela noite, Tomás disse: acho que o papai ia gostar de ver a gente assim. Helena completou: ele ia dizer que o céu está mais bonito hoje. Sofia segurou a mão dos filhos e respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo que a vida não estava mais desmoronando, estava se reconstruindo, peça por peça, memória por memória, gesto por gesto. Quando as lanternas foram apagadas e eles ficaram apenas com a luz das estrelas, Mirella disse algo que ficaria para sempre na mente de Sofia: que algumas perdas não deixam espaço vazio, deixam espaço para crescer diferente. E naquela casa, que antes queimara por dentro e por fora, a esperança finalmente encontrou solo fértil para florescer de novo.